Opa, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa primeira aula oficial de 2026, né? Claro, gravei alguns vídeos ainda de 2026 de aulas passadas, mas essa é a primeira aula oficial do assunto de 2026. Então, bem-vindos, né? Bem-vindos, espero que estejam tendo um ótimo 2026, um ótimo começo de ano. E vamos começar o nosso primeiro assunto de 2026. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje vai começar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, que diz: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Então vamos começar com uma oração. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Obrigado por todo o ensinamento que tu nos trouxe até aqui, Pai. E que no ensinamento de hoje tu venha, Pai, a nos ensinar como amar o nosso inimigo, Pai. Como amar o nosso próximo, Pai. Como a gente pode exercer daquilo que tu nos trouxe para ser, Pai. Como podemos exercer do teu amor para com o nosso próximo. Que venhamos cada vez mais negar a nós mesmos e cada vez mais exercer de Ti, Pai. Cada vez mais Tu habite em nós. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Chegamos, finalmente, na última declaração de Jesus. E nessa última declaração, nós iremos dividir em duas aulas, para fechar o capítulo 5. Então, e eu já adianto, um dos meus assuntos preferidos. Esse texto, ele vai nos mostrar sobre o amor cristão, ainda envolvendo o meu próprio eu. Ainda envolve o nosso eu. Antes, eu queria fazer um alerta a vocês. Uma questão que vai bater de frente aqui é a versão. Eu li agora para vocês na versão da NVI. Só que a versão com a qual a gente vai se apropriar para esses estudos é a versão da Almeida revisada e corrigida. Por quê? Porque na NVI, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, até mesmo na corrigida, em muitos outros, eles simplificaram demais as informações desse versículo. Olha como está escrito. Presta atenção. Está escrito: amai os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eles simplificaram demais, demais mesmo. Portanto, para esse estudo, eu já peço para vocês que a gente se aproprie da versão da Almeida revisada e corrigida, ok? Que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Querendo ou não, é inacreditável que todo esse texto virou uma única frase. Orai pelo que vos perseguem. Virou uma única frase. Mas, ok, vamos se apropriar dessa versão. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: amai seus inimigos. Mas pensa comigo o seguinte: se eu não gosto de alguém, mas o trato como se gostasse, isso é amor ou hipocrisia? Muitos associam amor a sentimento. Amor sem sentir igual é a mentira. Então vamos lá. Precisamos entender uma coisa. Amor, sim,
ele não equivale a sentimento. Porque as pessoas elas associam isso, as pessoas associam que amor é igual a sentimento. Amor sem sentimento igual a mentira. Não, isso não é assim que funciona. Para entender melhor isso, vamos ver toda essa declaração do que Jesus está falando aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos para o versículo 43. Ou seja, vamos para o princípio de tudo, onde ele diz: ouvistes o que foi dito, amai o próximo e odiai o seu inimigo. A princípio, o que os fariseus estão ensinando aqui? Na verdade, não tem discussão. É isso daqui sem mais nem menos. Os fariseus estão ensinando a amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Nada mais. É isso que eles estão ensinando. Agora a pergunta é: de onde que vem essa ideia? Essa que é a questão. Porque se vocês pararem para prestar atenção, isso daqui não existe no Antigo Testamento. Podem procurar à vontade, essa ideia não existe de nenhuma forma, essa escrita não existe no Antigo Testamento. Então, se ela não existe no Antigo Testamento, de onde que eles tiraram essa ideia? De onde que eles tiraram essa afirmação? Bom, infelizmente, por mais que isso não exista no Antigo Testamento, era o que os fariseus ensinavam. Os fariseus ensinavam que eu devia amar o meu próximo, que para eles, quem que era esse próximo? Esse próximo era um israelita. Se tu fosse israelita, ótimo, eu vou te tratar super bem, eu vou te amar. Agora, se tu não for israelita, eu vou te odiar, porque você é considerado um inimigo. Qualquer outra raça que não fosse israelita era inimigo. Portanto, vamos lá. Judeu ama judeu e judeu odeia outra raça. Era assim que se pregava. Agora, por conta disso, os gentios odiavam os judeus. Por conta disso. E assim, até mesmo os mais zelosos dos fariseus, até aqueles mais cautelosos, eles ensinavam que o judeu estaria honrando a Deus. Olha o ensino. Que o judeu estaria fazendo uma honra a Deus se desprezassem a todos que não são judeus. Então, se você odiasse outras raças que não fossem judeu, você estaria glorificando o nome de Deus, honrando a Deus. Olha só o nível que chegou ao ponto do ensinamento dos escribas e fariseus e a forma que eles interpretavam. E pior, o detalhe dessa história, isso não tinha no Antigo Testamento, mas assim eles ensinavam. Assim eles ensinavam. E até hoje, isso confunde muitos crentes, não no quesito mais de gentil ou judeu, mas de inúmeras formas isso confunde os crentes de hoje. Porém, vamos lá. Vamos primeiro tentar peneirar a fundo e tentar descobrir o que levou os fariseus a ensinar isso. Vamos lá. O que pode ter levado os fariseus a ensinar isso? Vamos tentar ir no Antigo Testamento. O primeiro ponto que pode ter levado os fariseus a pensar dessa forma, quando, né, os judeus entraram na terra de Canaã, na terra prometida, o que acontece? Caso vocês lembrem, a ordem de Deus era para exterminar todos os cananeus. Todos. Demorou para acontecer isso? Demorou, mas a ordem era de exterminar todos. E era uma ordem literal, de exterminar mesmo, né? Embora não foi obedecido isso, mas deveria ter sido feito. Então, vamos lá. Além disso, foi informado que os amorreus, moabitas e midianitas não deveriam ser tratados com brandura. Tem aí mais uma questão acontecendo aqui. Mais uma questão. E vamos lá. Isso daqui ainda foi uma ordem direta, explícita de Deus. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que a gente lê na palavra que a memória dos amalequitas deve ser apagada de debaixo dos céus por causa de certas coisas que eles tinham feito. E não somente isso, que também fazia parte da lei de Deus, que se alguém matasse involuntariamente a outros, um parente da vítima tinha permissão de vingar aquela morte e executar o homicida. Percebe que aqui eles estão pegando dessas passagens para meio que como se estivesse tentando justificar a ideia de odiar o inimigo. Só que agora a gente vai apontar para um dos pontos mais complicados
que eu diria assim, um dos pontos mais complexos, que são os salmos imprecatórios. Isso daqui é um dos pontos mais cruciais quando se trata desse ponto, de amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Por quê? Qual que é a questão dos salmos imprecatórios? Salmos imprecatórios, para entender o que eles são, vamos lá em Salmo 69. É um salmo imprecatório que vamos ler aqui. Salmos 69, versículo 23. Vamos lá, Salmo 69, versículo 23. Que lhe escureçam os olhos para que não consigam ver. Faça-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Olhando assim, o que a gente vê? Davi amaldiçoando pessoas. Davi lançando a ira, aqui ó, que a ira de Deus se lance sobre essas pessoas. É Davi expressando ira contra os inimigos. Então, pera lá. Isso são salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios fazem isso. Então, Deus diz, Jesus diz, amai os vossos inimigos. E aqui Davi passa um monte de salmos lançando maldições e puxando a ira de Deus, a justiça de Deus contra os inimigos. Beleza. Vamos lá. Isso é um problema, né? Então, a gente precisa conciliar esse problema. Então, vamos lá. Qual que é a resposta para esse problema? Como que a gente pode lidar com esses salmos imprecatórios e com todas essas outras questões? De certa forma, não é difícil. Só há uma maneira, na verdade, de considerar. Consideramos, assim, todos esses pontos, todos esses argumentos, todas essas injunções inteiras como inteiramente judiciais. Como assim? O que significa judiciais? Ou seja, elas jamais foram dirigidas a mero indivíduos, mas sim foram tratadas como formas de juízo. Juízo. Ok? Então, significa o quê? Que esse salmo, junto com todos os salmos imprecatórios, eles não estão sobre si retratando sobre um indivíduo em si. Tanto que Davi, quando eles escrevem salmo, ou não só Davi, quando os salmistas escrevem os salmos, eles não estão falando sobre si, e sim sobre a igreja. E os salmos imprecatórios dizem a respeito da glória de Deus. Leiam todos os salmos imprecatórios dizem a respeito da glória de Deus, todos. E nunca foram redirecionados a mero indivíduos. Ou seja, e o que era citado contra os salmistas, na verdade, estava sendo praticada contra o povo de Deus. Ou seja, tudo que eles falam aqui, o salmista diz que está sendo praticado, não é necessariamente eles estão dizendo que estão sendo praticados contra eles individualmente, mas sim está sendo praticado contra a igreja do Senhor, contra o povo dele. Ou seja, Deus é o foco aqui. A questão é, Deus é o foco sempre. Então, percebe o seguinte, é Deus quem está sendo atacado aqui. É o povo do Senhor. Então, os inimigos é Satanás. Satanás é o inimigo. Lembra da tradução de Satanás? Satanás é inimigo de Deus. Então, os salmos imprecatórios, eles se direcionam a Satanás, o quem é inimigo do Senhor. Consegue compreender melhor que se trata de uma questão judicial? Olha, para compreender melhor, pense comigo o seguinte. Vamos dizer que vocês, né, não aceitem esse caráter judicial. Uma vez que você não aceita esse caráter judicial, tu se vê num problemão. Um problema imenso que não tem solução. Como assim? Um problema que, uma vez dito isso, a gente cai naquele problema, beleza. Mas Salmos amaldiçoou. Mas Jesus diz, amai os vossos inimigos. E agora, como conciliar isso daqui? É muito simples. Não tem. A gente nada a ver do que uma discrepância.
onde Deus é um Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas podiam amaldiçoar, podiam odiar os seus inimigos, e agora no Novo as coisas se converteram. Agora você não pode mais odiar o seu inimigo, agora você tem que amar. Quer dizer que antes os salmos, né, antes no Antigo Testamento era de um jeito, era de uma forma, Deus era o Deus de ira. Agora no Novo Testamento é o Deus bonzinho, onde você não pode mais odiar o seu inimigo. É isso agora. Percebe? Percebe o problema que isso causa? O grande problema que isso acontece? E sabe o que é? A pessoa vai cada vez mais se enrolar. Quanto mais você entra nessa bola de neve, não vai encontrar uma saída. Não tem fim. Uma vez que não aceita que isso se trata de uma questão judicial, não tem solução. Então, compreendamos dessa forma. Como poderemos explicar também, por exemplo, que Jesus diz: odiai o vosso, não, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue. E a gente vê Jesus em 23 descendo em cima dos fariseus, partindo mesmo para cima, botando para quebrar tudo. Mas não era para amar os vossos inimigos? Será que Jesus está se contradizendo, está se opondo ao que ele mesmo ensina? Percebem? Tudo se trata de uma questão judicial. Ok, vamos considerar ainda esse problema de outra forma. A gente viu a forma de considerar. Agora vamos considerar a pessoa que vai além disso. Uma pessoa que interpreta muito mal essa passagem, dizendo que o amor de Deus é universal, que não importa se a pessoa está presa ou não ao pecado, ou não importa se a pessoa ela está vivendo no mundo, se ela está na igreja, não importa o estado que ela está, não importa no que ela acredita, porque Deus é amor, Deus aceita tudo e todos, Deus ama a todos conforme tu é, Deus te aceita da forma que tu é, porque a palavra diz: amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, Deus é um Deus que ama tudo e todos, não importa como. A Bíblia quebra isso fácil. Fácil. Podemos pegar inúmeros julgamentos bíblicos. Inúmeros. Vamos pegar só o começo. Noé. O povo estava completamente corrompido. Ah, mas tudo bem, Deus é um Deus de amor, né? Deus é um Deus de amor. Ele te aceita da forma que você está. Não. O que a gente vê? Juízo. E o que o juízo fez? Dilúvio. Varre a terra. Sodoma e Gomorra? Perversidade. Aplica o juízo. Destrói Sodoma e Gomorra. E assim, podemos ver inúmeros exemplos bíblicos de juízo divino. Vamos além disso ainda. O juízo final. Qual que vai ser a desculpa dessas pessoas no juízo final? Diante do juiz ali, vão bater de frente, vão chegar e vão falar: ah, eu pequei e tal, eu acreditava nisso, naquilo, mas o Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor, o Senhor me aceita do jeito que é. Essa é a sua desculpa diante do juiz? Percebe? Muitas pessoas acham que antes Deus julgava as coisas, antes Deus podia destruir, aí no Novo Testamento ele não julga mais, agora é só amor. Não. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E ainda é um Deus de juízo e de ira. E ele não prometeu que ia ser tudo flores e ia mandar todo mundo para o céu. Não, pelo contrário. Eis que virá o maior dos juízos. Apocalipse. Maior do que qualquer juízo que já passou pela terra. Então percebem? Então são muitos problemas que a gente vê na nossa sociedade de hoje, muitos. Agora, como resolver esse problema? Como que lidar com esses problemas? Vamos muito simples, é mais simples do que parece. Precisamos que reconhecer que, em última análise, esse elemento judicial é uma realidade. Acontece.
Ele está aí. Passamos por muitos juízos, hoje ainda passamos por juízos e ainda sofreremos o juízo final. Ainda passaremos pelo juízo final. Portanto, devemos sim pensar que Deus é um Deus justo, sim. As pessoas falam que ele não é um Deus justo, mas ele é totalmente justo. Tanto que a palavra do Senhor diz, olha só o que a palavra do Senhor diz. Em Mateus 5, observe o que ele diz. Ele é um Deus tão justo, mas tão justo, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha só o que a palavra diz. Mas ele faz, sim. Ele abençoa, sim. Ele traz seu sol e sua chuva para os bons e para os maus. Mas a palavra também diz, e ele adverte sobre a perdição eterna, dizendo: olha, sim, eu lanço essa chuva para os bons e para os maus, mas para aqueles que são maus, eu vos advirto. Arrependa-se. Se você não se arrepender, você vai estar fadado à condenação eterna. Arrependam-se. Percebem? Deus não tira o juízo. Dito isso, não há contradição nenhuma na Bíblia, nenhuma. Então, vamos lá. Agora, qual foi o erro dos fariseus? Aqui eu acho que já está escancarado o erro dos fariseus. É que eles pegavam esses princípios todos e praticavam em suas atividades comuns. Praticamente era uma atividade diária que justificava o ódio. Ou seja, assim como todas as primeiras 5 implicações, mais essa sexta eles pegavam e interpretavam errado. Pegavam desses versículos passados e usavam como uma desculpa, uma justificativa para explicar que somente os judeus eram santos, somente os judeus eram o povo escolhido e que por conta disso somente eles eram amados e que o resto era inimigo de Deus, portanto eles deveriam ser odiados. E eles usavam isso como uma desculpa, uma justificativa para promover o ódio pelos outros povos. E graças a essa gracinha aí dos fariseus, eles conseguiram destruir, acabar com um dos principais princípios dado pela graça de Deus, que é o amor. O amor. Portanto, que Deus veio justamente para desmascarar. Jesus veio para desmascarar esse ensino dos fariseus e está dizendo, olha, não é isso. Antes, o amor do meu pai é o seguinte: amai os vossos inimigos e não odiai. Os fariseus estão muito errados. Por quê? Porque eles estão aplicando isso no pessoal. Bom, vimos o lado negativo disso. Percebe-se que olho por olho, dente por dente, não revides. Ofereça outra face. Ande, dê sua capa, ande a segunda milha, empreste quando lhe pedirem. Percebe que a gente tem aqui o ponto negativo. E percebe, olho por olho e dente por dente também era uma lei judicial. Agora temos outra implicação também judicial. Só que antes, olho por olho e dente por dente era negativo. Agora a gente vai adentrar no aspecto positivo desse mesmo assunto. Qual é esse aspecto positivo? Vamos para o versículo 44, que diz o seguinte para nós: mas eu digo, amem os seus inimigos. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é lindo, toda essa imprecação aqui, todo esse texto é lindo. Então vamos lá. Mesmo princípio dos versículos 38 ao 42.
Está falando sobre a nossa atitude para com o outro. Só que antes era o aspecto negativo. Agora chegamos no positivo. Chegamos ao clímax do viver cristão, a um dos pontos mais altos da vida cristã. Vamos lá. Antes, a gente falava sobre o negar a si mesmo, e foi um dos grandes assuntos do negar a si mesmo. Antes, evitar retaliação, evitar, né, dar de volta, evitar requisitar os próprios direitos. Então, esse agora ele vai além disso. Pode parecer um pouco radical, até porque já é radical a ideia de negar a si mesmo. Só que Jesus ele vai além disso ainda, ele vai muito além. Ou seja, Deus está dizendo, não adianta ainda só negar a si mesmo. Precisa ir mais além disso. Então, vamos lá. Antes não é só negar a si mesmo. Antes não é só não retaliar. Antes somos instruídos a amar positivamente essa pessoa. Ou seja, não adianta você só não revidar. Além de não revidar, você ainda deve amar. Cara, olha isso. Olha só essa requisição. Não é só não revidar. É não revidar e amar. Nossa. Bom, para quê? Muito simples. Versículo final. Para que sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. É por isso. Ou seja, e para quê? Para que a gente faça aqui no versículo 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estais no céu. Só por isso. Para que a gente venha a ser filhos do Pai. O que envolve, o que indica essa instrução de Deus? O que indica essa instrução que Jesus está dando a nós aqui? Amai os vossos inimigos. Vamos lá. A gente precisa destrinchar, de certa forma, aqui tudo que ele está falando. Então vamos lá. Primeiro, devemos pensar sobre a nossa maneira de tratar os outros. O que jamais deveria, pense comigo, jamais deveria depender do que eles são ou do que eles têm feito por nós. Isso é um aspecto muito complicado. Porque muito fala sobre a condição das pessoas da sociedade de hoje. Devemos ser guiados por uma condição espiritual. Porque hoje muito da reação das pessoas, muito da forma que eu trato as pessoas, depende da forma que elas me tratam, da forma que elas agem conosco. E isso é errado. É completamente errado. Nós deveríamos ir para o espiritual e não da forma que elas tratam conosco. Imagina se Deus tratasse a gente da mesma forma que a gente trata ele. Minha nossa, imagina. Eu não consigo nem imaginar a forma que Deus ia me tratar diante da forma que eu trato ele. Então, Deus faz isso. Deus faz chover sua chuva sobre os bons e os maus, o sol sobre os bons e os maus. Deus, ele abençoa até mesmo aquele que os maltratam, que os maldizem. Deus faz isso. Isso é uma qualidade de Deus. Deus trata até mesmo aqueles que não merecem, aqueles injustos. E como que ele faz isso? Como que Deus faz isso? É simples olhando assim. Teoricamente é simples. Deus não trata essa gente conforme o que são ou fazem. Deus não trata ela pelo que elas fazem ou pelo que elas são. Mas antes Deus governa pelo seu próprio amor. O seu amor infinito. João diz, João capítulo 3, versículo 16, como é que é o seu amor? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por nós, para que os nossos pecados sejam perdoados. Esse é o amor de Deus. É pelo amor que ele age. E o que levou Deus a agir assim? O que levou Deus a nos amar? Será que é algo em nós? Será que é alguma qualidade que ele viu em nós?
Será que ele viu em nós alguma dignidade, algum futuro para nós? Será que ele viu algo que estimulou esse amor em nós? Não, 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 não. Antes, isso se trata da sua própria atitude. É a própria atitude de Deus. Ou seja, foi o seu grandioso coração amoroso que não se deixa comover por nenhum motivo externo fora dele. É um amor desinteressado. É isso mesmo. Pode parecer engraçado falando dessa forma, amor desinteressado, mas é assim que se fala. Como assim amor desinteressado? Significa que Deus não está interessado no que você é e não está interessado no que você faz para ele te tratar bem. O problema nosso é que nós somos pessoas que a ama, tenta amar por interesse. No sentido de, eu só vou te amar se tu me tratar bem. Ou se tu for uma pessoa incrível. Se tu não for uma pessoa assim legal, eu não vou te tratar bem. Agora, se eu chegar me aproximar de ti e tu me tratar mal, eu não vou te amar. Um amor interesseiro. Já o amor de Deus, ele é desinteressado. O que fazemos, o que pensamos, não modifica o seu amor, não interfere, porque o seu amor vamos dizer, é imutável. E essa deveria ser a forma do amor que a gente deveria pôr. E o segredo dessa vida é esse. Esse é o segredo. Qual que é o segredo? O segredo é devemos se desligar de outras pessoas no sentido que a sua conduta, né, a conduta do cristão não é governada por aquilo que elas são ou pelo que elas fizeram. Só que eu quero ressaltar um ponto mais importante ainda, que o crente antes precisa desligar-se de si mesmo. Porque enquanto o crente não romper consigo mesmo, com o próprio eu, ele jamais vai poder se desligar do que os outros façam contra o próprio eu deles. É profunda essa fala, é grande, mas é profunda. Ou seja, precisamos nos desligar, nos desvincular do nosso interesse pela atitude do próximo contra mim, ou pelo que o próximo é. Mas antes mesmo de eu fazer isso, eu preciso desvincular de mim mesmo, do meu eu. Porque enquanto o meu eu predominar, enquanto o meu eu estiver aqui sobre o meu domínio, naturalmente eu vou me importar com o que o próximo pensa de mim. Naturalmente eu vou me importar com a ameaça que o próximo apresenta para mim. Percebem? O crente, ele pertence a outro reino. O crente é uma nova criatura. Portanto, porque ele agora foi transformado, agora ele foi alcançado por Deus, e porque ele foi alcançado por Deus, agora ele exala luz, ele exala a glória de Deus, ele exala, e por ele exalar essa glória, agora ele não se importa mais com o que os outros pensam sobre ele, com o que os outros falam, ele não se importa com o próprio eu antes, ele quer que Deus seja glorificado através da vida dele. E a esse ponto, o seu amor se torna tal que agora não é mais controlado e dirigido pelo que as pessoas dizem sobre você, pelo que as pessoas pensam sobre você, pelo que as pessoas. Agora você é controlado pelo amor de Deus. Avalie, avalie comigo aqui. Uma das piores coisas, piores mesmo, uma das piores coisas ao nosso respeito é que as nossas vidas são muito governadas pelas pessoas, muito pelo que elas pensam ao nosso respeito, pelo que elas pensam sobre nós, pelo que elas fazem por nós, é muito governado por isso. Agora, transformados, nós vemos como Deus vê. O amor de Deus é grandioso. Nós vemos como Deus vê, como que Deus vê. Deus olha para essas pessoas e olha com amor. Ele lança o seu olhar a essas pessoas, um olhar de que, mesmo sendo injusto, eu vou te dar meu sol, mesmo sendo injusto, eu vou te fazer chover, mesmo que aquele agricultor seja um agricultor mau,
ainda assim, Deus vai fazer chover sobre a plantação daquele agricultor mau. Porque antes, essas pessoas são pessoas que estão sob o domínio de Satanás. E por estarem sob o domínio de Satanás, por isso que elas são injustas. Portanto, elas precisam de nós. Elas precisam que a gente exerça desse amor para que a gente chegue até elas. Elas vejam esse amor incondicional, esse amor que não depende do que elas fazem, não depende do que elas são. E elas vão olhar e vão pensar: puxa, quem é essa pessoa? O que é isso? Eu digo: sou filho de Deus. E esse amor que você está vendo é o amor dele. Percebe? Foi exatamente por isso que ele enviou o seu filho. Ele enviou o seu filho por causa disso. Porque ele teve amor de nós, compaixão de nós. Ele não fez isso pelo que éramos. Ele não fez isso pelo que a gente tinha a oferecer. Ele não fez isso porque a gente merecia. Portanto, como Deus, devemos pensar no bem-estar dessas pessoas, ter compaixão delas. E assim seríamos, no caso, a gente vai ser capaz de pôr em prática o que ele pede. Agora, por qual razão agir desse modo? Talvez você pense que essa pergunta seja até irrelevante, mas ela é totalmente relevante. Por quê? Muito se mal interpreta também até mesmo esse ponto. Porque muito se apela ao sentimentalismo. Por exemplo, as pessoas pensam: eu preciso agir desse modo para que assim nós se tornemos amigos. Como assim? Devo agir desse modo a fim de que essas pessoas se tornem nossas amigas. Totalmente errado. Isso é pacifismo. É aquela ideia de que não, se a gente for bom com essas pessoas, elas serão boas. Se a gente for bom com aquele cara vai ser bom. Tem gente até que apoia essa ideia. É meio pesado isso, mas tem gente até que apoia essa ideia no caso de Hitler, dizendo que se tivessem sido melhor com Hitler, se tivessem puxado ele para uma roda de conversa pacífica, teria acabado o problema. Com certeza não, tipo, não é assim que funcionam as coisas, entende? Eu tenho que ser amigo dessas pessoas, como se entende, como se eu tivesse que amigar com todo mundo. Seja bom com as pessoas, que as pessoas serão boas com você. Não é assim. Não é nem um pouco assim. Outro erro. As pessoas dizem: Deus considera e trata essas pessoas não tanto como são, mas em termos do que elas podem se tornar. Ou seja, outra forma que as pessoas pensam: por qual razão agir desse modo? As pessoas pensam que temos que agir desse modo por causa não do que elas são, mas pelo que elas podem se tornar por a gente agir desse modo. Isso daqui é um erro enorme. Isso é muito uma questão psicológica. É um ponto psicológico dessa questão. Um exemplo disso é o exemplo da punição das crianças. Que muitas pessoas acreditam que nós não devemos punir as crianças, porque se a gente punir as crianças, elas vão ter a tendência de replicar isso no futuro. Portanto, a ideia é não punir as crianças, pelo contrário, tratar elas bem, para que então elas cresçam boas pessoas. Ou, exemplo até mesmo dos prisioneiros, que tem gente que pensa isso, que nós não deveríamos tratar ruim os prisioneiros. Tipo, não digo tratar ruim, mas punir os prisioneiros. Mas antes deveríamos tratar eles bem, para que então eles mostrem a melhor versão deles. Para que eles demonstrem crescimento, para que eles se tornem pessoas melhores. Pergunta: e os resultados disso? Nenhum. Zero resultado. Porque claramente não é assim que funciona, gente. Devemos agir. Vamos lá, vou explicar. Devemos agir dessa maneira, amando os vossos inimigos, porque não porque a gente pode moldar uma pessoa, nós não podemos moldar ninguém. Não porque a gente possa transformar uma pessoa, porque nós não podemos transformar ninguém. Nós não podemos modificar ninguém, nós não podemos convencer ninguém. Nós não podemos redimir ou não podemos tornar ninguém pessoas diferentes. E sim,
devemos agir para que a gente mostre a essas pessoas o amor de Deus. Precisamos agir assim para que as pessoas vejam o amor de Deus. É para isso. Porque o amor de Deus sim vai transformar essas pessoas, o amor de Deus vai modificar, vai transformar, vai convencer essas pessoas. Os homens, eles nasceram de iniquidade. Os homens já nasceram com uma natureza pecaminosa. Então, não tem como um homem se tornar um ser reto por si mesmo. Não tem. Mas o Evangelho, trago pelo nosso Senhor Cristo, permite isso. Graças ao nosso Jesus e o seu sacrifício e o seu Evangelho, agora ele nos mostra como podemos alcançar isso, como nós podemos nos tornar novas criaturas, como nós podemos adquirir desse amor maravilhoso. E agora nós vemos, agora as pessoas são transformadas, que através do Evangelho nós obedecemos, e por nós obedecemos o seu Evangelho, as pessoas olham para nós, veem isso, elas olham e perguntam: puxa, você é uma pessoa tão diferente. Enquanto as pessoas retrucam, você não retalia. Enquanto as pessoas odeiam os inimigos, você ama os seus inimigos, você ora pelos seus inimigos. Enquanto as pessoas apresentam ira, você se contém, você é manso, você é pacificador, você é humilde. Como você possui tais características? E o crente ele vai chegar e vai dizer: ó, essas características não são minhas, é dele. E o crente vai apontar para o céu e vai dizer: ele, esse amor que você está vendo é o amor dele. São as características dele sendo refletidas em mim. O que você está vendo nada mais é do que um reflexo de Deus. Porque é o que ele é. Não o que eu sou, mas o que ele é. Porque se dependesse de mim, nada disso eu alcançaria. Se dependesse de mim, eu seria que nem qualquer outra pessoa. Se dependesse de mim, eu seria um dos maiores pecadores. Mas não, por causa dele eu sou diferente. Pela sua graça eu sou diferente. É lindo. Agora, vamos ver uma questão que se segue a seguinte: como podemos manifestar esse amor de Deus em nosso contato com nossos semelhantes? Agora vamos destrinchar aqui a fala do nosso Senhor. Em primeiro lugar, que ele diz, versão Almeida revisada e corrigida, para vocês me acompanharem. Amai os vossos inimigos. Como que eu posso amar os vossos inimigos? Bendizei os que vos maldizem. Primeiro ponto. Ou seja, vamos falar em uma linguagem mais simples possível. Voltar palavras gentis às palavras amargas. Quando uma pessoa fazer fofoca ruim sobre você, você fala bem daquela pessoa. Quando aquela pessoa te caluniar, você volta elogios para aquela pessoa. Quando aquela pessoa te ameaçar e dizer tantas coisas sobre você, você vai e retruca com palavras gentis, dóceis, amigáveis, pacíficas. Enquanto aquela pessoa está ali falando mal de você, você chega e fala sobre aquela pessoa coisas boas. Não digo mentiras, mas coisas boas. É difícil? É. Mas é o que diz. É assim que a gente mostra amor ao inimigo. Porque a gente tem muito aquela tendência forte de que responder na mesma moeda, retrucar na mesma moeda. Eu vou responder à altura. Aquela pessoa me xingou, eu vou xingar ela de volta. Não. Aqui diz: bendizei os vossos, bendizei os que vos maldizem. Vamos acabar com essa tendência de retrucar na mesma moeda e evitar também que as pessoas façam isso, ok? Segundo ponto: fazei bem ao que vos odeiam. Isso daqui é lindo também. Ou seja, ser benevolente em troca de atos maldosos.
Aquela pessoa que tanto me maltratou, talvez fez bullying comigo, me bateu, me machucou. Quando aquele irmão precisar, eu vou lá e dou um abraço nele. Eu ajudo ele. Ofereço dinheiro para ele se for preciso. Lembre-se, lembre-se, o sol de Deus brilha sobre justos e injustos, sobre os bons e os maus. Quando aquela pessoa te machucar, vá lá e abrace ela, ajude ela. Quando aquela pessoa precisar, mas aquela pessoa ela me bateu, ela me machucou, ela fez tal coisa aqui e ela fez tal atitude maldosa comigo, ela me humilhou em público. E aí? O crente, ele não liga para isso. O crente, antes, ele vai lá e vai ajudar, vai ser benevolente, ele vai ser fiel, ele vai ajudar, ele vai ser bom para essa pessoa que cometeu atos maldosos. Sim, ser benevolente. Terceiro, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Esse daqui é um ponto que eu acho que dos três ele chega a ser um dos mais difíceis. Que é quando você estiver sendo cruelmente perseguido, quando tiver, sabe, sendo muito perseguido, quando as pessoas te odiarem de tal forma imensa a ponto de irem atrás de você, o que você precisa fazer? Você precisa antes ajoelhar e falar consigo mesmo antes de falar com Deus. Como é que é? Como assim falar consigo mesmo antes de falar com Deus? Eu vou explicar. Ao invés de, pela perseguição, você ficar amargo, impulsivo, odiar essas pessoas, retrucar, buscar justiça, ao invés de você tentar retaliar de alguma forma, pense comigo o seguinte: lembre-se que todas essas coisas estão debaixo de Deus. Portanto, se pergunte consigo mesmo: por que essa pessoa está agindo assim? O que está envolvido nessa história? Será que é algo que essa pessoa viu em mim que fez ela ter essa reação? Por que essa pessoa está fazendo isso? Essa última eu posso responder. Pense consigo mesmo sempre. Sempre que você vê essa situação, pense consigo: essa pessoa está agindo assim porque ela está sendo impulsionada por aquela natureza horrível e pecaminosa, porque ela está cega pelo Deus desse mundo, ela está afastada do Evangelho, ela está sendo dominado pelos seres maldosos desse mundo. Portanto, a sua natureza predomina e faz com que ela tenha essa atitude. Ela é tomada pelo próprio eu. E assim, a gente tem que meditar dessa forma. E a gente tem que meditar, meditar e ficar meditando até a gente lamentar por ela. É a gente meditar até chegar a um ponto da gente lamentar por ela, pra gente, porque a gente viu a sua condenação e a gente se entristece por ela, por ver que ela está fadada a ser condenada. E a gente se entristece a tal ponto que a gente não tem mais tempo nenhum para chorar por si mesmo e a gente começa a orar por ela e não por si mesmo. Conseguiram compreender? É uma palavra dura, de certa forma? É. Mas reflita comigo. Você ora por quem te persegue? Quando alguma pessoa te maldiz, te ofende, te persegue, você por acaso dobra o joelho? E quando você dobra o joelho, o que você faz? Você já vai direto para Deus pedindo: Deus, faça justiça, recai a tua ira, faça isso. Ou você dobra o joelho e antes de falar com Deus, você pensa: por que ela fez isso? Eu sei por que ela fez isso. Porque ela está sendo tomada pelo pecado. Assim como muitas vezes eu já fui tomado pelo pecado e tomei atitudes tomado pelo pecado. Já tive atitudes ruins, atitudes impulsivas, porque eu já fui dominado pelo Deus desse mundo. E essa pessoa neste momento está sendo dominada, portanto, ela não consegue se controlar.
E por eu ver esse estado dela, agora eu vou chorar e sentir tristeza por ver que ela está fadada à condenação. E por conta dessa tristeza, agora não é o meu eu. Não, meu eu, esquece. Mas antes ela está precisando de ajuda, essa pessoa está precisando de ajuda, portanto eu vou orar por ela, pela vida dela. Por isso que é difícil. Chegar a um ponto de ignorar o que os outros fazem por nós, antes eu preciso primeiro ignorar o meu eu. Enquanto eu não ignorar o meu eu, jamais conseguirei ignorar o que o próximo faz para mim. Você pede a Deus que ele tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas e que elas não a castiguem. Porque pedir para que Deus castigue as pessoas, vixe, eu imagino que tem um monte de cristão que faz isso. Mas você é daquele cristão que pede, Deus, tenha misericórdia sobre essa pessoa. Não castigue ela, antes tenha compaixão. Você já fez essa oração em algum momento da sua vida? Você já pediu a Deus, Deus, abra os olhos dessa pessoa, renove ela, transforme ela. Você pelo menos se preocupa com essa pessoa? Pense nisso. Reflita. Porque foi exatamente essa preocupação que trouxe Cristo até nós. Foi porque Cristo nos amou e se preocupou com nós, que ele desceu nesta terra para pagar pelos nossos pecados e nos lavar, porque ele estava preocupado com a gente, ele estava preocupado conosco. Cristo diz que tem que amar, não é? Certo? Certo. Como amar? Pensa comigo. As pessoas elas confundem muito a ideia de gostar e amar como se fosse a mesma coisa. E aqui está um ponto que a gente vai esclarecer. Amar é diferente de gostar. Amar os vossos inimigos não é a mesma coisa que gostar dos vossos inimigos. Gostar é mais natural do que amar. É algo mais simples. Ali acontece, é meio bem sentimental. Só que não dá para amar a todo mundo. Não dá, é praticamente impossível. Perdão, falei errado. É gostar. Gostar é impossível gostar de todo mundo. Gostar é algo muito natural, vem de sentimento. Agora, a ordem de Deus não é gostar, é amar. Entenda, gostar dos vossos inimigos. Não. Amar os vossos inimigos, sim. É ridículo demais esperar que o cristão goste de todas as pessoas. Até porque gostar depende de muitos fatores. Depende de fatores físicos, fatores temperamentais, gostos pessoais, questões, situações, meios e mais milhares e milhares e milhares e milhares de fatores. Mas entenda uma coisa, não é isso que importa. Isso não importa nem um pouquinho. Antes, ele diz: oremos até por quem não gostamos. Isso que é amor aos inimigos. Orar até mesmo por quem a gente não gosta. Vamos lá. Esse ponto é um ponto onde muita gente tropeça também. Pensa comigo mesmo. Pera, quer dizer que é certo amar mesmo sem gostar? Sim. Mas você pode pensar comigo, ué, mas isso não é fingimento? Isso não é uma farsa? Não. Vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Isso é exatamente o que Deus ordena que a gente faça. Por quê? Porque o amor, ele vai além do sentimento. Amor não depende do que eu sinto pela pessoa, se eu gosto da pessoa ou não. Tanto que quando Deus ele vai trazer o seu sol e a sua chuva, ele não avalia de quem ele gosta e de quem ele não gosta. Ele não avalia qual é o injusto que ele gosta e qual é o injusto que ele não gosta. Se ele gosta ou não, ele lança sobre todos. Todos. Percebe que isso vai muito
além, muito além. É algo ativo. Não é passivo, não é vem daqui de dentro. Antes é algo ativo. É quando eu oro e eu tomo uma atitude, mesmo quando eu não gosto daquela pessoa. Eu orar por aquela pessoa. Eu não gosto muito dela, mas tudo bem, eu vou orar por ela para que ela venha a ser muito abençoada e transformada. E é tratar essa pessoa como se gostasse dela. Como que eu trataria uma pessoa que eu gosto? Eu oraria por ela, eu iria mandar mensagem para ela, iria falar com ela, iria marcar uma visita, iria abençoar ela. Se eu trataria assim uma pessoa que eu gosto, é assim que eu vou tratar uma pessoa que eu não gosto. Por quê? Porque é muito simples. O crente, ele não age pelo que ele sente, mas pelo que ele é. O que que ele é? Ele é humilde, manso, pacificador, misericordioso, puro de coração. Ele é o reflexo de Deus, ele é sal da terra e luz do mundo. Ele sabe que ele está ali para influenciar a todos. Ele gosta, ele não gosta da pessoa. Mas crente não pensa nisso. Ah, eu não gosto dessa pessoa, mas ele não se deixa influenciar por isso antes. Ele ama aquela pessoa mesmo assim. Isso não é fingimento, isso é amor. O amor de Deus. Você já viu uma pessoa? Imagina, pensa comigo, para você ver a diferença de amor e gostar. Você pense numa pessoa. Será que é coragem? O quanto de coragem que uma pessoa precisa para, vamos dizer assim, um exemplo muito clássico. Um exemplo muito clássico não, vou pegar um difícil. Um homem foi pro tribunal. Era um serial killer que estava ali. Um psicopata que matou muita gente. E as pessoas iam depor contra esse psicopata. Esse psicopata, ele estava ali ouvindo tudo, as pessoas iam, ah, você vai queimar no inferno, vai pagar por tudo, eu espero que você queime as piores dores possíveis. E era, as pessoas falavam tanta coisa. E assim, dá para compreender? Eu não posso falar isso. Porque essas pessoas perderam pessoas muito importantes. Esse cara matou muita gente. Eu não consigo me imaginar perdendo uma pessoa que eu amo muito por um psicopata. Gente, eu não consigo me imaginar num cenário desses. Mas sabe o que me surpreende? E o que me surpreendeu? Um homem, na hora de depor, ele chegou para todos e disse: olha, todos aqui que vieram até agora mandaram você queimar no inferno, mandaram você se ferrar, mandaram muitas outras coisas. Mas eu não. Eu não vou fazer como essas pessoas. Aquele psicopata tinha matado a filha dele. Sabe o que ele disse? Ele disse: olha, é muito difícil aceitar o que você fez. Você matou minha filha, mas por sua causa, você está me obrigando a cumprir um dos mandamentos mais difíceis que o meu pai me deu. Ele chegou e disse pro psicopata: eu te perdoo pelo que você fez. Que Deus te abençoe. Cara, aquilo ali foi tão profundo, tão doloroso. Eu digo em mim, ver aquela cena e ver que até o psicopata ele sentiu aquilo. Ele sentiu e muito. Pergunta: vocês acham que uma pessoa normal teria coragem de fazer isso? Vocês acham que uma pessoa que gosta teria coragem de fingir que gosta daquela pessoa? Vocês acham que isso é fingimento? Vocês acham que é fácil fingir gostar de um psicopata? Percebem? Não é fingimento. Isso é algo muito superior a fingimento. Isso é amor. Amor puro. O amor do nosso Deus sendo exposto. Podemos ver isso também na parábola do bom samaritano. Enquanto o sacerdote passou pelo homem, nem ligou. O levita passou, nem ligou. Aí do nada vem um homem. Nem sabe quem era, qual era a sua religião, não sabe nada sobre ele, mas tratou ele sem pensar duas vezes. Tratou suas feridas, carregou ele, cuidou, derramou azeite e vinho em suas feridas.
tomou as dores dele para si. Quem é esse próximo? Quem é essa pessoa que está caída no chão, que precisa de ajuda? É qualquer pessoa necessitada ou vencida pelo pecado. Qualquer pessoa decaída. Jesus na cruz, diante daquela multidão, gritando para Jesus: morra, condene este homem. Você não era o rei dos judeus? Vá, desça daí. E zombam, e zombam. E o que que ele diz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Será que é possível fingir isso? Ou melhor, exemplo de Estevão. Estevão sendo apedrejado. E antes de cair, eis que ele se levanta e diz: Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos, mas não impute sobre essas pessoas este pecado. Gente, olha isso. Será que é possível fingir isso? Não é. Esse é o amor de Deus. Esse mesmo amor que recai sobre nós. Será que nós somos assim? Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O Espírito de Deus é maravilhoso. Ele nos permite, nos capacita coisas extremas. Estamos indo ao além do negar a si mesmo. É negar a si mesmo e negar também o que o outro faz e é. E amar ele, independente do que ele faz por mim, amar ele, independente do que ele fez por mim, amar ele, independente do que ele é. Amar ele. Bem dizer, gente, isso é tão profundo, tão poderoso. E eu espero que todos nós possamos um dia ser tocados pelo Espírito Santo, porque em algum momento nós fomos tocados. Em algum momento nós estivemos em trevas, estivemos tomados pelo Deus deste mundo, mas nós fomos tocados por esse amor que não se importou com quem éramos, não se importou com o que estávamos fazendo, mas antes nos tirou da lama, nos tirou do fundo do poço e nos amou e nos chamou de filho e nos lavou com seu sangue. Que foi por isso que ele veio, ele nos lavou com seu sangue e disse: meu filho, agora você é meu. Eu não ligo para o que você é, eu não ligo para o que você faz ou fez. Eu te amo. Eu te amo. Porque o meu amor não depende do que você faz por mim, não depende do que você é. Eu vou te corrigir se for necessário. Eu vou te ensinar. Eu vou te livrar do pecado. Eu vou te quebrar dessas correntes. Eu vou te fazer o meu filho santo. Porque eu te amo. Eu te amo tanto, mas tanto. Esse é o amor de Deus por nós. Então vamos orar para fechar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, porque nós hoje podemos ver um pouco do seu amor conosco, Pai. O do seu amor imenso, o seu amor grande, Pai. Nós jamais seremos capazes de retribuir tamanho amor que tu tens por nós, Pai. Nós só te louvamos por isso, te agradecemos por isso, Pai. E nos ensine, Pai. Nos ensine como podemos ter desse teu amor. Nos ajude a negar a si mesmo, Pai, para que então a gente possa amar os nossos inimigos, que a gente possa bem dizer o que nos maldizem, que a gente possa, Pai, orar pelos que nos perseguem, Pai, que a gente possa ser benevolente por aqueles que nos maltratam, Pai. Senhor, nos ensine a ter do teu amor com o nosso próximo.
Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.